Olá, ouvintes e irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É com muita alegria e louvor que eu venho aqui a trazer mais um vídeo, o 36º vídeo da jornada de leitura do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus. Nós estamos nessa jornada de leitura, tá? Você que está chegando no canal a primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui no canal Irmão Pedro Rodrigues, você é especial. Não esqueça de estar deixando aí o seu like, inscreva no canal, acione o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, tá? Pois então, pessoal, nós terminamos o capítulo 11, aonde nós lemos, a consequência do pecado, parte 2, tá? Falamos aí da morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E eu quero dar uma palhinha aqui bem rápido, um resumo do capítulo 11. Pois então, nós falamos que a morte física é quando o corpo ele se desintegra, É a morte aí, a sepultura, que não acontece instantaneamente. Por causa aí do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo e aí nós passamos a morrer, Quando o homem ele falece, o corpo dele se desintegra. Nós, a partir do momento em que nós nascemos e vivemos, nós já começamos a morrer, a não ser que aconteça como aconteceu com Elias e Enoque, Se nós formos aí arrebatados, e também nas promessas vindouras do arrebatamento. Do contrário, se não formos arrebatados, nós temos sim que descer para a sepultura. Então acontece a morte física. Se não morrermos quando adultos ou jovens, temos que morrer na velhice, E também lemos sobre a morte espiritual, que é a morte quando o Espírito Santo ele retira do homem, Ele retira da pessoa, ele passa a não fazer mais parte da pessoa, porque a pessoa está aí em pecado, então o Espírito Santo ele abandona, ele dá uma afastada do ser humano por causa do pecado, No caso aí a iniquidade, o pecado aí de prostituição, drogas, vícios. Então o Espírito Santo ele abandona o ser humano. E falamos também da morte eterna, que são aqueles mortos que morreram fora da presença do Senhor, Que teve a sua vida regada de maldade, não viveu de acordo com os mandamentos de Deus, a Bíblia Sagrada, Não deu muito ouvido para o Espírito Santo, resolveu viver a sua vida na iniquidade, na lascívia e no pecado. Então aí a pessoa, o morto, que não teve a sua vida com Deus, durante a sua vida com Deus, ele veio a falecer, esse aí Deus abandonou ele eternamente. Esse daí, ele teve a morte eterna, que é o inferno, O lago de fogo, a condenação eterna. Então a morte eterna, essa morte eterna, a pessoa não tem a segunda chance, Ela já foi condenada com Satanás e seus anjos, os anjos da maldade, tá? Pois então, hoje nós vamos dar início, no 36º vídeo, nós vamos dar início ao capítulo 13. E a gente vai falar das provas ao capítulo 12, 36º vídeo, nós vamos adentrar no capítulo 12, a natureza pecaminosa, aí ó, a definição de depravação. As pessoas acham que a depravação é só quando vivemos de forma depravada, de forma miserável, que aparentemente a depravação está aos olhos de todo mundo, mas não é. Tem pessoa aí que tem uma vida ímpar na sociedade, tá?
Tem pessoas aí que têm uma vida boa dentro da igreja, né? Às vezes na família. Eu falo dentro da igreja porque nós sabemos que existe a iniquidade, ela está em todo lugar, não é só no mundo. Dentro da igreja também existe o joio, né, que a Bíblia fala. Então, e a pessoa por dentro, ela é depravada, tá? Ela não tem um bom caráter. Então, num bom sentido, falando aí de depravação, não é só o que a gente acha. Olhar para uma pessoa nas drogas, olhar para uma pessoa vivendo de forma promíscua, né? É depravada. Existem pessoas na sociedade bem estruturada, aparentemente, que tem por dentro do seu interior uma vida depravada. Foi o que Jesus falou, né? Belos sepulcros caiados por fora, mas por dentro a podridão da terra. Jesus falou sobre isso. Pois então, pessoal, lá em Mateus capítulo 23, tá? Então hoje nós vamos falar da definição de depravação, tá? Então não esqueça, vai deixando aí o seu like, o seu gostei. E vamos de leitura. Capítulo 12. A natureza pecaminosa. A definição de depravação. Vários termos têm sido usados para descrever a natureza pecaminosa que uma criança herda de Adão através de seus pais. Essa natureza tem sido chamada de pecado original, depravação, natureza adâmica ou natureza pecaminosa. Na vida prática, é frequentemente chamada de carnalidade, o velho eu, o velho Adão, o velho homem, né? Como está em Romanos, capítulo 6, versículo 6, Efésios, capítulo 4, versículo 22 e Colossenses, capítulo 3, versículo 9. A depravação é a corrupção da personalidade e natureza interior de todos os descendentes de Adão, por meio da qual o eu, entre aspas, tá, é impuro e propenso ao pecado. Não é um aspecto essencial da natureza ou personalidade humana criada por Deus. Isto que é anormal aos seres humanos criados por Deus, tornou-se normal à experiência humana. Embora a imagem original de Deus não tenha sido destruída, está desfigurada e deformada. A natureza humana pode ser santa através da habitação do Espírito Santo, como quando Adão e Eva foram criados, ou pode ser depravada na ausência do Espírito Santo, como quando o pecado a perverte. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus disse, entre aspas, vós, pois, sendo maus. Mateus capítulo 7, versículo 11. A personalidade depravada permanece no coração do verdadeiro crente, até que ele seja regenerado pelo Espírito Santo. Toda a raça humana é caída e propensa ao pecado. O novo nascimento traz o perdão dos pecados cometidos e a purificação da imundícia. Mas, até que o Espírito Santo limpe o crente com o sangue de Cristo em resposta à rendição total e fé, o crente continua a ser pecador em sua natureza. Graças a Deus, a Bíblia relata uma purificação mais profunda e completa para os crentes. Atos capítulo 15, versículo 9, 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2
e 1 João, capítulo 1, versículo 7. A depravação não é um conjunto de pecados separados, associados em diferentes combinações, tais como raiva, ciúmes, engano, lascívia e ódio. É um princípio de realidade pecaminosa, como condição moral da alma. Entendeu? A depravação, ela não é um conjunto de pecados separados, tá? Ela é um princípio de realidades pecaminosa, uma condição moral da alma. A imagem moral de Deus, entre parênteses, santidade, está ausente ou parcialmente presente, porque o Espírito Santo não habita em sua totalidade ou de maneira nenhuma. A ausência do Espírito Santo, juntamente com os efeitos pessoais e herdados do pecado, corrompe a harmonia interior na qual a personalidade humana foi criada por Deus. As faculdades humanas tornam-se anormalmente enfraquecidas, pervertidas e relativamente descontroladas. A pessoa é agora pervertida por uma tendência radical ao mal, que tenta expressar-se toda hora. Isto é perversão, não a expressão da verdadeira natureza da pessoa. O pecado infeccionou cada parte do ser. A degradação interpenetra a pessoa, mesmo que ela não o perceba. Desde que o Espírito Santo não está presente e a personalidade está desordenada, a sensualidade indisciplinada começa a dominar o racional. O desejo pode ser desproporcionalmente independente e autoassertivo. O pecado torna-se fácil. O mais óbvio, o material, os encantos do mundo, entre aspas, como está em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 16. Pode facilmente atrair a personalidade e assumir o controle. A alma não foi criada para ficar vazia, mas sim para ser habitada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito está ausente, a pessoa fica sem nada, além de si mesma, que a governe, com a exceção daqueles que se entregam a Satanás. Uma vez que o Espírito não governa, a predisposição da alma não é para Deus, mas sim para suas próprias faculdades. Razão, sensibilidade ou desejo, qualquer um deles ou qualquer combinação entre eles podem dominar a alma. Como a alma foi, de certa forma, pervertida na queda, é um guia ou mestre ainda mais perigoso. A pessoa se sujeita agora às regras desgovernadas, desarmonizadas, pervertidas e anárquicas da vontade própria, do apetite, da paixão e de razões descontroladas e obscuras. Amém, meus queridos? Eu deixo aqui o 36º vídeo, tá? A definição de depravação. Vocês notem aí como que é a depravação, né? É algo muito sensível. A gente pensa que depravação é só aquilo que se vê, que está na miséria. Mas a depravação, ela está muito mais afunda do que isso, tá? Pois então, eu li hoje um texto meio complicado. Eu tentei aí o máximo possível de fazer uma leitura tranquila, tá?
obedecendo aí as pontuações gramaticais, para que não venha a fugir muito da interpretação, que vocês possam ter entendido. Eu fico muito feliz se vocês conseguiram entender a minha leitura. Tá ok, meus queridos? No próximo vídeo, no 27º, nós vamos estar aí lendo o significado da depravação total. Tá ok? Não esqueça, tá? Não esqueça de estar deixando aí o seu like. Meus queridos, é o seguinte, quando eu terminar esse livro aqui, ó, A Grande Salvação de Deus, eu estou falando isso em todos os conteúdos, tá? Em todos os vídeos. Eu vou estar dando início aí do livro A Era das Trevas, o volume 3 do livro Até os Confins da Terra. Eu achei legal, eu encontrei esse livro aqui no arquivo morto da minha igreja, limpei ele, dei uma ajustadinha nele, tá? E quero trazer para vocês. Vamos estar estudando aí o período do século IV até o século XV, XVI, que foi aí o período das trevas, que poucos cristãos no nosso meio conhecem. Um período aí sombrio em que o cristianismo viveu momentos muito difíceis, tá? Nós vamos estar falando aí do papado, a origem do papado, tá? É um livro de Justo Gonzalez, aonde a primeira edição, ela foi a reimpressão, foi em 1981, é um livro muito antigo. E a última saiu em 1997, tá? Desse livro aqui, As Tiragens. Então vai ser muito legal, tá? Vai ser muito bacana eu trazer para vocês esse conteúdo aqui. A gente vai estar aí lendo, trazendo algumas fontes a respeito, né? A questão aí do primeiro Papa, né? Que eles falam aí que foi Pedro, mas que não existe registros de sucessores dele, né? Registros registrados mesmo pelo catolicismo, não existe, tá? Então tem muitas coisas aí que nós vamos ficar sabendo através desse conteúdo aqui. Eu achei ele uma fonte muito segura, tá? Esse livro aqui tem uma fonte muito segura, várias figuras assim do monasticismo da época, né? Porque o monasticismo nessa época aqui eles dominavam a todo vapor, tá? Muitas coisas ligadas ao monasticismo, tá? Ao alto clero, né? Então é isso aí, meus queridos. É o seguinte, eu dei uma paradinha aí na jornada de leitura da Bíblia Sagrada, já tem aí um bom tempinho, tá? Já vai fazer aí uns 2 meses que eu não trago. Estou dando um pontapé inicial na Grande Salvação de Deus, depois eu vou estar aí intercalando os dois livros, tá? Quando eu terminar esse livro é que eu vou dar início a esse livro aqui, tá bom? Mas primeiro nós vamos terminar esse aqui. Eu espero que vocês estão tendo aí uma boa compreensão desse livro aqui, tá bom? Um livro muito bom, tá? Didático, tem aí base teológica fortíssima, porque fala aí da salvação, do pecado, as consequências do pecado, fala do castigo, da punição. Então vocês veem que é um livro assim que dá uma base teológica muito bom, né? Ter certeza da salvação, o pecado mesmo na sua íntegra, né? Não te deixa confuso. É um livro que te aprimora e ele está totalmente aí trazendo referências bíblicas, é o tempo todo trazendo referências bíblicas. Isso aí é muito importante, tá? Muito importante quando a gente lê um livro,
e ele nos dá referências bíblicas. Isso é muito importante, tá? Pois então, pessoal, eu vou ficando por aqui na alegria e no louvor. Hoje, 6 de agosto de 2024, terça-feira, tá? Tardezinha de terça-feira. Eu deixo aqui mais um conteúdo na alegria e no louvor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Que Jesus abençoe a todos. Oh, glórias!